Episódio número 11, mais uma semana se iniciando, mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma devocional Manhã com Deus. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no nosso canal, quero pedir, por favor, que você se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, ative as notificações e deixe a sua curtida e compartilhe esse vídeo com seus contatos para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela pregação do Evangelho de Cristo. Dando continuidade ao que nós começamos a falar há algumas semanas ou alguns episódios atrás, quero ler com você o texto que se encontra em Mateus capítulo 6, verso 12, que diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre as orientações de Cristo nos ensinando a orar. O impressionante é que ele começa a oração, que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, falando a respeito de Deus e nos mostra Deus como Pai. E na sequência, ele apresenta o próximo como irmão, porque ele fala Pai Nosso, logo o outro também é filho de Deus. Sendo o outro filho do mesmo Deus do que eu sou filho, de que eu sou filho, ele passa a ser meu irmão. E a partir desse princípio, Jesus nos mostra o valor de ter o próximo como irmão. E ele diz também na parte seguinte que o pão nosso, ou seja, o pão não é só meu, o pão também é do meu irmão. De cada dia o Senhor não me dá, mas dá a todos nós. Ou seja, o pão que está na minha casa também é o pão do meu irmão. E aqui Jesus, no capítulo 6, versículo 12, quando ele fala perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, em outras traduções pode estar perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Mas eu quero refletir um pouco nesse episódio, nesta manhã, nessa tarde, onde você está assistindo, ou o tempo que você está assistindo, sobre o perdão. O interessante é que o perdão é algo tão falado nas igrejas, tão falado nos nossos cultos, nas nossas devocionais, mas ao mesmo tempo algo tão difícil de ser praticado, como também pouco visto. Às vezes, ao falar de perdão, remete-se a uma pessoa que ficou de mal com outra, tolera, mas não perdoou. E há uma diferença muito grande entre perdoar verdadeiramente, genuinamente, e tolerar a pessoa. Vamos lá, eu quero dar aqui um exemplo simples. Como, por exemplo, um membro da família que causa algum mal, e você fala que perdoou, mas você não tem prazer nenhum de estar perto dele. Claro, nós, como seres humanos, nós temos o instinto de nos defender. Mas a maior demonstração de perdão àquele que nos fez algum tipo de mal não é a condenação posterior ao perdão, ou seja, o exílio. Aquele que me fez algo mal, eu perdoo, mas eu não quero ter conversa. Eu não quero tentar nada de novo. A pessoa, e talvez, e eu quero abrir aqui um parêntese, talvez você já tentou perdoar a pessoa. E aí a minha orientação, nesse parêntese que eu estou dando agora, é que se houve uma tentativa de aproximação sua com a outra pessoa e isso foi um fracasso devido às atitudes do próximo, então você tentou conviver com aquele que um dia te feriu. No momento em que não faz bem e não é edificante para a sua vida, nem para a sua família, e que aquela pessoa rejeitou a sua aproximação, o seu perdão pela vida dela, então aí você não tem mais absolutamente nada para fazer, certo? Então, nesse sentido de perdão, o perdão que nos faz olhar para as feridas causadas pelos outros e poder conviver em paz com elas. Ao falar sobre o perdão, e Jesus fala, perdoa as nossas dívidas, como também ele ora pedindo perdão pelos seus irmãos. Cristo, na cruz, ele foi o exemplo disso.
Ele deu o exemplo disso. Quando ele olha para aqueles soldados e diz: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Nesse momento, Jesus fala: olhe, pedindo perdão pelos outros também. Aqui Jesus expressa diretamente, nos ensina a expressar, e nos ensina a orar também pelos nossos irmãos que cometeram alguma falha. E muitas dessas falhas são cometidas conosco também. Perdoa-nos as nossas dívidas. Talvez seu irmão pecou contra você. Talvez alguém fez algum mal contra você. Mas antes de você falar eu perdoo, ore pela vida dele. Ore por a vida daquele que te ofendeu, pela vida daquele que te feriu. Quando Jesus fala, olha, ore da seguinte forma. Não é para repetir as palavras, volto a dizer, mas é para seguir os princípios pela qual ele coloca aqui. Às vezes nós falamos que perdoamos, mas esse perdão é o que sai do nosso coração, não o perdão que vem de Deus. Ah, mas eu perdoo com tudo, com todo o meu coração. Às vezes nosso coração é enganoso, e principalmente quando fala de perdão. O verdadeiro perdão é aquele que o ofendido estende a mão para aquele que o ofendeu. O interessante é que ele pede perdão. O interessante é que Jesus nos ensina a pedir perdão por nós e por outros que talvez tenham nos ferido. Perdoa, Deus, as nossas dívidas. Perdoa-nos, Pai, pelos erros que nós cometemos. Erros que eu fiz na vida do meu irmão, perdoa. A primeira pessoa que você tem que pedir perdão não é a pessoa que você feriu. Você tem que pedir perdão a ela. Mas a primeira pessoa que você tem que pedir perdão é a Deus. Porque a primeira pessoa ofendida, a primeira pessoa a quem você atentou contra, foi Deus. Jesus nos ensina a pedir perdão, primeiramente a Deus. Porque quando nos arrependemos diante de Deus, nós nos arrependemos diante dos homens. Porque ao pedir perdão a Deus, sabemos que precisamos pedir perdão ao próximo. Quando nós pedimos perdão somente ao próximo, não pedimos perdão a Deus, a nossa atitude ela passa a ser uma atitude vazia. Porque não foi somente a um homem que nós pecamos, mas também pecamos contra Deus. Por isso que Jesus fala, perdoa as nossas dívidas contra Deus. Não é contra o próximo, mas contra Deus. E, consequentemente, ao pedir perdão para Deus, eu peço perdão para o meu próximo. E nós devemos ser perdoados. Melhor, e nós, assim, seguimos a orientação. Perdoa, Pai, as nossas dívidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. No próximo episódio, nós vamos falar sobre assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Mas hoje eu quero ficar só com essa primeira parte do texto. E que você comece o seu dia, que você comece a viver o Evangelho de Cristo como alguém que perdoa, como alguém que pede perdão. Que você possa viver o Evangelho verdadeiro de Cristo como alguém que reconhece os seus erros e as suas dívidas e pede perdão não só por si, mas também pelos seus. Eu quero orar com você e por você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu maravilhoso e poderoso nome. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e até aqui o Senhor não tem deixado faltar nada na nossa vida. Assim como o teu Filho Jesus nos ensinou a orar, nós também oramos. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso provedor, Tu és o Deus que nos sustenta na Tua palavra pela Tua graça. Que o Senhor faça com que o nosso coração seja um coração humilde, a ponto de pedir perdão pelas nossas falhas.
porque pela humildade de vermos que nós não somos donos de toda a verdade e que nós somos pessoas falhas, sujeitas a errar, a pecar, nós reconhecemos que precisamos de perdão, o perdão vindo de Ti, ó Deus. Nos ajuda a pedir perdão também aos nossos e que Tu seja conhecido em nossas vidas. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, a quem nós oramos e agradecemos por tudo. Amém.